A paz de Jesus, tudo bem com você? Hoje a gente está no 8º dia da Bíblia do nosso dia a dia. A gente vai ler a passagem João 4, tá bom? Mas antes de tudo, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele nos conduza e nos inspire durante toda a nossa leitura, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora vamos para a leitura. Lembrando que a minha Bíblia é essa daqui, tá? Então, às vezes, algumas palavras podem estar diferentes da minha Bíblia para a sua, tá bom? Mas no intuito de todas as palavras vão ser os mesmos, tá bom? Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João. Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se conheces o dom de Deus e quem é aquele que te diz: 'Dá-me de beber', tu lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse: "Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: Todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água." Ele lhe disse: "Vai chamar teu marido e volta aqui." "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: "Disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher lhe disse: "Senhor, vejo que és um profeta. Os vossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós disseis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar." Jesus lhe respondeu: "Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse-lhe: "Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas." Jesus lhe disse: "Sou eu que estou falando contigo." Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que procuras?" Nem: "Por que conversas com ela?" A mulher deixou a sua bainha, sua bilha, e foi à cidade, dizendo às pessoas: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo?" Saíram da cidade ao encontro de Jesus.
Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come! Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentaram entre si: Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus lhes disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Não dizeis vós ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, como estão dourados, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário. Ele ajunta fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois nisto está certo o provérbio. Um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviarei para colher o que não é fruto do vosso cansaço. Outros se cansaram e vós entrastes no que lhes custou tanto cansaço. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher, que testemunhava: Ele me disse tudo o que fiz. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles, e ele permaneceu lá 2 dias. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele, e até disseram à mulher: Já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo tinha declarado: de fato que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Canaã da Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus vinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele respondeu: Podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nesta hora que Jesus tinha dito: Teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na sua Bíblia, né? Depois de ler a Bíblia, sempre dá um beijo na Bíblia. E agora vamos para as promessas, as ordens e os princípios eternos que eu anotei. Tá bom? As promessas. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Essa é uma promessa que Jesus nos faz, né? Que aquele que beber da sua água nunca mais terá sede. Agora vamos para a próxima promessa. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que seria adorar o Pai em espírito e em verdade? É uma questão muito difícil, né? Mas o que eu consegui dar uma interpretada quando eu lia, que em espírito e em verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então devemos adorar ao Pai em espírito e em Jesus, tá? Então isso que eu tirei dessa promessa. Talvez se você tiver tiver visto algum significado diferente, comenta aí o significado que você achou dessa promessa de Deus pra gente, tá? Pra gente ir se juntando e cada vez mais aprender mais, tá bom? E agora vamos para ordens. Dá-me de beber. Tá no versículo 7. Então Jesus pede para a samaritana dar de beber a ele. Essa é uma ordem que nós também devemos seguir. Devemos dar de beber a Jesus. Como devemos fazer isso?
E agora um princípio eterno. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Isso é um princípio eterno. É algo que deve ser feito dessa forma, principalmente no reino dos céus. Então foram essas as promessas, as ordens e os princípios eternos. Dessa vez teve menos, né? Da outra vez, nossa, enchi o caderno aqui de tanta coisa que tinha. Mas tá bom, é nas pequenas coisas que a gente vai aprendendo mais, né? Essa palavra tem bastantes partes bem bonitas que a gente tem que dar uma interpretada. Depois, dá uma olhadinha em alguma pregação sobre essa passagem, que é muito importante a gente também ver pregações no nosso dia a dia, porque às vezes a gente não entende muito bem o que Jesus falava naquela época, né? Então, às vezes, um pregador que tem mais tempo de caminhada, às vezes vai conseguir tirar algo do texto, tirar algo da Bíblia que a gente não conseguiu interpretar, tá bom? Então, é muito importante a gente dar uma olhadinha em algumas pregações, também fazermos o nosso próprio estudo, mas também é importante dar uma olhadinha no que os outros têm a dizer sobre a palavra, tá bom? Muito obrigado por assistir. Faça um comentário aí. Fale se você achou alguma outra promessa, alguma outra ordem, algum outro princípio eterno para a gente ir se ajudando nesse nosso estudo, né? Deixe o seu like. Se você gostou e quer ajudar eu a melhorar, faça um comentário de alguma coisa que eu possa fazer para melhorar os vídeos, tá bom? Muito obrigado por assistir. A paz de Jesus, salve Maria e até o próximo dia. Tenha um ótimo dia.